Olá, graça e paz. Quem foi Matitia ou Mateus? Vamos saber um pouco sobre esse homem que veio a se tornar um dos mais importantes e conhecidos discípulos de Jesus. Matitia ficou conhecido entre nós como Mateus. Seu nome inicial era Levi, que em hebraico quer dizer junto, adesão. Era um dos cobradores de impostos a serviço do Império Romano. Esses cobradores eram chamados pelos romanos de publicanos, do latim publi, raiz da palavra público, mais canus, de cãs, cabelos brancos. Deveriam ser homens respeitáveis, fiéis guardadores da coisa pública. Mas não era isso que ocorria. Cobravam além daquilo que estava ordenado por Roma e enriqueciam com a diferença. Os judeus os desprezavam e os chamavam de publicanis, onde canis é cão, e os consideravam cães públicos, traidores da pátria, a serviço do inimigo romano. O odiado Levi tinha a seu cargo a rendosa coletoria de Cafarnaum. Certo dia, Jesus, acompanhado de João e outros discípulos, passou por ali e disse ao publicano Levi: "Segue-me." Surpreso com o inesperado chamado do maior de todos os judeus, cuja fama já se havia espalhado, Levi deixou a sua rendosa concessão pública para seguir, incondicionalmente, aquele que o amou sem nenhuma explicação. Naquela mesma noite, Levi ofereceu-lhe um grande banquete, ao qual muitos compareceram na sua magnífica mansão. Foi uma despedida digna de constar nas colunas sociais de Cafarnaum. O cobrador de impostos abandonou uma vida confortável para andar Levi, junto com Jesus, em total adesão ao seu mestre, percorrendo com ele todas as aldeias e cidades de Israel. Levi será testemunha ocular de vários fatos e registrará, entre tantas outras coisas, o famoso Sermão na Montanha, o novo código de leis instituído por Jesus Cristo. Seu nome foi mudado para Matitia, palavra hebraica que quer dizer dom de Deus. Não se sabe se este nome lhe foi dado por Jesus ou se Levi mesmo o adotou depois da sua conversão, para mostrar que a salvação é um grande presente que o ser humano recebe de Deus, sem merecer. Afinal, quem poderia imaginar que um publicano poderia se tornar um dos mais importantes apóstolos de Jesus? Mateus foi o autor da parte do Evangelho que leva o seu nome. Foi também o escritor que mais citou as profecias da Torá e as comparou à vida de Jesus, para provar aos judeus que ele era o Messias aguardado, o ungido. Esse evangelho é considerado por alguns acadêmicos a mais importante obra literária da humanidade. Traz um registro minucioso da vida, obra, morte e ressurreição de Jesus. Apresenta de forma eloquente seus discursos, registra de forma portentosa seus milagres, mostra com clareza gritante a perseguição implacável dos escribas e fariseus e revela de forma contundente os confrontos de Jesus com a liderança religiosa de Israel. Mateus é o mais conhecido dos evangelhos sinóticos. Apresenta de forma eficaz Jesus como o Rei dos Judeus. Destaca a mensagem do reino. Registra as parábolas ilustrativas do reino. Narra os sinais da chegada do reino por meio do ministério do rei. Mateus escreve como testemunha ocular dos fatos. Jesus o chamou de uma coletoria para ser um apóstolo. Ele caminhou com Jesus. Ouviu os ensinamentos de Jesus. Viu os milagres de Jesus, os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os aleijados andaram, os leprosos foram purificados, os cativos foram libertos e os mortos ressuscitaram. Embora Mateus tenha repetido grande parte do conteúdo de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, o livro mantém sua própria característica e ênfase. Enquanto Marcos, escrevendo para os romanos, apontou Jesus como o servo perfeito, Mateus, escrevendo para os judeus, destacou Jesus como o Rei dos Judeus. Por essa causa, Mateus é o evangelho com a maior quantidade de citações do Antigo Testamento. Seu grande propósito foi provar que Jesus é o Messias prometido por Deus a Israel, que veio ao mundo em cumprimento das profecias, para ser o nosso Redentor.